O assunto agora, propriedades coligativas. Como a gente acabou de fazer um resuminho de soluções, e propriedades coligativas tem tudo a ver com isso, se encaixa perfeitamente aqui. São 4 propriedades coligativas. Qual a primeira delas? É a pressão de vapor. Eu preciso de 2 coisas. Primeiro eu vou falar do líquido puro e depois a gente fala das soluções. Primeiro vamos analisar líquidos puros. Primeira dica, lembra que é uma revisão. Então, sem ficar muito preso a definições, porque você não tem muito tempo para isso. O que a pressão de vapor faz? Ela expressa volatilidade. Então é a capacidade de um líquido em produzir vapor numa certa pressão, numa certa temperatura. Isso é a volatilidade. Quanto mais volátil ele for, maior é a pressão de vapor. Quanto menos volátil ele for, menor é a pressão de vapor. E qual é o segredo? Eu preciso que você entenda que, como a gente está falando de líquidos puros, tem uma coisa importantíssima que vai exercer influência nessa volatilidade, que é a força intermolecular. A força intermolecular, ela sempre vai exercer influência, além da temperatura. Então vamos devagarzinho. Primeiro lugar, a pressão de vapor está expressando volatilidade. Então vamos imaginar assim, ó, eu tenho um A qualquer, esse A é líquido, aí esse A está em equilíbrio com o A na fase vapor. Você está vendo? É a mesma substância. É líquido que produz vapor, vapor que produz líquido. O sentido 1, que é o da reação direta, é a vaporização. O sentido 2, que é a reação inversa, é a condensação. O que a gente está imaginando aqui? Eu estou imaginando que a temperatura é constante. Quando o sistema entra em equilíbrio, a velocidade V1 é igual à velocidade V2. E a pressão que eu leio aqui é a pressão de vapor. Então eu tenho um manômetro, ele vai ler a pressão. Aí vem a pergunta. Sassá, o que eu preciso enxergar? A primeira coisa que eu preciso que você enxergue é que esse ΔH, ele é positivo, sempre. Significa dizer que a reação direta é endotérmica. E a inversa, portanto, é exotérmica. Quando a temperatura aumenta, eu favoreço a endo. Quando a temperatura diminui, eu favoreço a exo. A pressão de vapor, ela sempre vai depender de 2 coisas. Primeiro, da temperatura. A temperatura para a gente aqui nunca vai estar expressa em Kelvin, sempre em Celsius. Você não vai fazer conta, mas o que eu preciso de você? Se a temperatura aumentar, eu não tenho dúvida, o líquido vai absorver calor, vai produzir mais vapor. Tem mais vapor, a pressão de vapor aumenta. Então, flechinha para cima, aumentou. Temperatura aumenta, pressão de vapor aumenta. Sempre. E outra coisa que exerce influência, além da temperatura, é o líquido. Só que quando eu falo o líquido, o que eu preciso que você enxergue? Eu preciso que você enxergue que quando eu falo o líquido, por exemplo, eu estou pensando na força intermolecular. Ou eu estou pensando, por exemplo, na massa.
da molécula. Ou eu estou pensando, por exemplo, na cadeia. A gente sempre vai analisar um fator de cada vez. Olha só. Eu fixo a temperatura e analiso a característica do líquido. Ou fixo a força intermolecular e analiso a temperatura. É sempre essa a ideia. Quando a gente for mexer com exercícios que cobrem pressão de vapor, o que você vai perceber? Que é super comum ter gráfico. Então, quando você estiver na prova e ele me oferecer um gráfico, vamos colocar temperatura aqui, combinado? Vamos colocar temperatura em Celsius aqui. Vamos colocar pressão de vapor aqui. Vamos imaginar X e vamos imaginar Y. Aí eu venho aqui e vou pegar uma temperatura igual para todo mundo. E o que eu observo? Ó, essa é a pressão de vapor do Y. E essa é a pressão de vapor do X. O que significa isso? Que na mesma temperatura, o X é mais volátil. O X produz mais vapor. A pressão de vapor dele é maior. Eu não sei por quê. Pode ser por causa de uma dessas três coisas. Da mesma forma que numa temperatura igual para os dois, eu falo que esse é menos volátil, então a pressão de vapor dele é menor. Aqui eu tenho valores para ler. Agora, o que eu preciso de você? A pressão de vapor expressa volatilidade. Vou te dar um exemplo legal. Uma moça vai fazer a unha numa manicure. A manicure abre um frasco de acetona, molha a acetona num algodão para tirar o esmalte da moça. O que a manicure faz rapidamente? Ela fecha o frasco de acetona. Por quê? Porque a acetona é um líquido volátil. A pressão de vapor é alta, ela rapidamente produz vapor para a acetona não evaporar e ela também não ficar sentindo o cheiro de acetona. Por outro lado, se você abrir um frasco de azeite, eu não preciso rapidamente fechar. Por quê? Porque o azeite é pouco volátil. A volatilidade não é uma propriedade absoluta, é uma propriedade comparativa. Então a gente compara A com B. Ou seja, A e B podem ser voláteis, mas eu falo que A é mais volátil, ou que B é menos volátil, ou que A é menos volátil e B é mais volátil. A gente compara. Combinado? Muito bem. Eu vou apagar aqui e vou te dar um exemplo para a gente poder analisar. Me dá um minuto. Vamos lá. Pressão de vapor, temperatura. Olha o que eu quero de você. Eu fiz duas considerações. Quando é que um líquido ferve? Quando a sua pressão de vapor e a pressão atmosférica local, elas são iguais. Então, vamos imaginar uma pressão de 1 atm. Então, a gente está ao nível do mar. Eu tenho água, eu tenho etanol e eu tenho éter. Como é que eu faço para encaixar cada um deles? Para facilitar a minha vida, eu coloquei A, B e C. Certeza que aqui é o éter, certeza que aqui é o etanol e certeza que aqui é a água. E como é que eu faço para provar para você? Então aqui é a pressão atmosférica. Quando eu encosto na curva do C, o que significa isso? Que a pressão do C é exatamente a pressão atmosférica local. E sabe o que eu leio aqui? Eu leio a temperatura de ebulição. Estou pensando em éter comum. Não fica preocupado em decorar a temperatura. 34 graus Celsius. Então olha só que interessante.
Quando eu estou numa temperatura menor do que 34, significa dizer que ele ainda está líquido. Ou seja, a pressão dele é menor do que a pressão atmosférica. Ele está evaporando, mas ele não está fervendo. Agora, quando encosta, significa dizer que as pressões se igualaram. Aí o líquido borbulha, a gente diz que ele está fervendo. Veja que o éter está fervendo, o etanol e a água ainda não. Mas quando eu estico aqui um pouquinho, agora a pressão de vapor do B, que é o etanol, também igualou. Só que eu tive que esquentar mais para isso. E é por isso que a temperatura de ebulição do etanol, no mesmo lugar, é maior do que a do éter. 78 graus Celsius. Aí vem uma pergunta. Microscopicamente falando, o que explica o etanol ter uma temperatura de ebulição maior do que o éter? A força intermolecular do etanol é mais forte. O éter tem dipolo permanente. O etanol faz ligações de hidrogênio. Eu estou pensando em éter comum, éter metílico. O etanol e o éter são isômeros. A massa é a mesma. Então, não é o tamanho da molécula que está exercendo influência. O que está exercendo influência é a força intermolecular. Como a força intermolecular do etanol é mais forte, ele é menos volátil. Então, para ele ferver, tem que esquentar um pouco mais. Combinado? Quando você aquece mais um pouquinho, aí a pressão de vapor da água também fica igual a 1. Só que aí eu tive que esquentar mais ainda. E a temperatura de ebulição da água ao nível do mar, você sabe que é 100. O que importa para mim é, esse é o mais volátil dos três. A água dos três é o menos volátil. Agora toma cuidado. A água é o menos volátil dos três, mas a água também é volátil. Lembra, a água é regulador térmico, a água produz vapor. Então, isso para mim é super importante. Então, o líquido ferve quando a sua pressão é igual à pressão atmosférica local. E olha só, quando eles estão fervendo, todo mundo tem a mesma pressão. Então, olha só que interessante. Eu estou na praia, não importa que praia. Quanto vale a pressão atmosférica? 1 atm. Eu tenho 10 líquidos puros fervendo na praia. Qual é a pressão desses 10 líquidos? 1 atm. Então, quando um líquido ferve, a sua pressão é igual à pressão atmosférica local. Eu estou em São Paulo. A pressão em São Paulo é por volta de 700 milímetros de mercúrio. Então, quando um líquido ferve em São Paulo, a pressão do vapor desse líquido é 700 milímetros de mercúrio. Sempre assim. Aí, para a gente acabar, eu queria que você observasse uma coisa. Pressão atmosférica, pressão de vapor da água. Eu venho aqui, encosto, e como a gente acabou de combinar, aqui é 100. Beleza? Aí eu queria uma coisa super importante sua. Para cima, estou pensando numa pressão maior. Para baixo, estou pensando numa pressão menor. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um X. Quando eu pego esse X, encostou, você concorda comigo que a temperatura de ebulição é menor do que 100. Quem poderia ser esse X? Olhou para mim. Quando eu estou em São Paulo, eu estou a 750 metros acima do nível do mar. 750 metros. Quando eu estou no Everest, eu estou a 8.848 metros. Como lá o ar é mais rarefeito, a pressão atmosférica é muito menor, a água vai ferver numa temperatura menor. Então esse X aqui, para mim, qualquer lugar de montanha.
qualquer lugar que esteja acima do nível do mar. Ou seja, o que eu estou te contando? Minha mãozinha é praia. Quando você vai para lugares mais altos, o que acontece com a temperatura de ebulição? Diminui. E aqui, ó, eu vou chamar isso de Y. Venho aqui, encosto, e o que fica claro para você? Aqui, o que você está vendo? A temperatura de ebulição é maior que 100. Eu queria que você pensasse na panela de pressão. Qual que é o papel da panela de pressão? Fazer o alimento cozinhar mais rápido. O que eu tenho dentro da panela? 3 coisas. O alimento, a água e o ar. Quando você fecha a panela e coloca no fogo, a temperatura vai aumentando e a pressão interna vai aumentando. E isso faz a temperatura de ebulição aumentar. O alimento recebe mais calor, cozinha mais rápido. Essa ideia para você é fundamental. De pressão de vapor, é isso que eu preciso que você saiba. Lembra, pressão de vapor expressa volatilidade, não posso esquecer da força intermolecular, beleza? Agora vamos para as outras propriedades.